George talks fashion and style, inspiration, law, people. George Roberts talks. George talks. George Roberts talks. Está no ar a programação George Roberts Talks, uma programação realizada pelo Veja TV, aqui diretamente dos estúdios da Broadcast Associate. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Para apresentar a minha convidada, eu escolhi um quote que se fala, né? Assim, é uma frase: eu tenho uma louca dentro de mim. E a minha convidada vai falar sobre isso, né? Que ela escreveu um livro maravilhoso que conta das tais frenéticas. Eu tenho uma louca dentro de mim. Bom, uma mulher muito experiente, uma mulher linda, maravilhosa, forte, e ela traz no olhar, né, esse poder que contagia muitas pessoas. Eu vou contar hoje, né, aqui de frente comigo, ela vai estar contando um pouco da vida profissional, pessoal, né? E ela é atriz, produtora, diretora, cantora. Para vocês, agora, Sandra Pera. Tudo bem, Sandra? Tudo maravilhoso, tudo bem. Minha querida, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É um prazer estar de frente contigo hoje. Eu gostei do poderosa. Poderosa, é uma mulher poderosa, forte. Sandra, no meio de muita pesquisa, né, na nossa pesquisa, eu vi e também, né, ali mandando e-mail, quando pessoas souberam, né, que eu ia fazer uma entrevista com você, eu recebi alguns e-mails, né, e nesses e-mails, né, uma das coisas que, assim, chamou muita atenção foi na curiosidade que as pessoas têm nesse amor todo pela arte, você, irmã de Marília Pera, né, pai e mãe que também foram, a mãe atriz, pai ator, a sua avó foi atriz também, né, a Antônia Marzullo, atriz. Esse amor pela arte, como surgiu isso? Essa veia é familiar? Não sei se surgiu, não dá nem para dizer, porque quando você nasce ali nesse meio, você não tem nem tempo, nem tem como raciocinar. Quando você olha, você já está ali dentro, você já quer aquilo, porque é aquilo que você vê, você nasceu naquilo, você está naquela coxia, você está assistindo peça desde pequena, é irresistível, a arte é irresistível. Por uma criança, é mais irresistível ainda, você passa férias na coxia, né? Fim de semana, em vez de você ir brincar, você vai para a coxia do teatro. É irresistível aqueles personagens. Não tem como surgiu. Sempre esteve ali. Pois é, essa influência veio aí, né? A influência dos pais, o que é muito legal. Hoje, como é que você vê a arte no Brasil, né? Há muito tempo, há tempos atrás, né, por exemplo, né, meus pais me diziam que era uma coisa que não dava dinheiro no Brasil. Hoje você acha que a arte, você acha como é que já tem uma diferença em relação a isso? Continua assim, tá? Continua a mesma coisa. A arte é uma profissão muito difícil que a gente escolhe para seguir. É uma profissão que eu acho maravilhosa, que eu adoro, mas é uma profissão muito, 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 muito difícil. Para alguns, é mais fácil para outros, mas é uma profissão muito árdua, você tem que ter muito, tem que querer muito, tem que amar muito, porque tem momentos maravilhosos, e eu digo isso como profissão, né? Profissão você precisa de dinheiro. Claro. Então tem momentos que são maravilhosos, mas tem momentos terríveis. E você não consegue se livrar disso. Porque você podia falar assim, vou ser cozinheira, né? Vou abrir uma loja, vou trabalhar num banco, vou para o museu. E você não consegue se livrar desse inferno que é fazer arte. Pelo menos aqui, né? Então, mas você vê que hoje, né, a influência dos pais em relação aos filhos, né?
hoje tem o maior número de público, no caso, no teatro, né? Você é diretora de teatro, é atriz também. No teatro, como que você vê isso? Existe hoje o maior público no teatro ou do que antigamente ou não? Não, hoje o público está cada vez mais, a não ser que seja assim, grandes musicais com grandes patrocínios, o público, principalmente eu acho que muito no Rio de Janeiro, estou falando isso que eu vivo muito no Rio, São Paulo um pouco menos, mas eu acho que o público cada vez mais está longe, não quer pagar, ninguém, assim, eu acho que hoje em dia está muito difícil a profissão, em teatro pelo menos, entendeu? Assim, para as pessoas que vivem do teatro. Eu acho que é uma profissão que está vivendo um momento muito ruim aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Acho que é um momento muito ruim de público. Mas isso você fala somente em relação ao teatro e como que é, de repente, do teatro para a televisão? A televisão hoje, né, ainda é o melhor veículo? Eu não sei se é melhor, eu não sei. Aqui é um veículo muito forte. As pessoas todas almejam a televisão. Todo mundo quer chegar na televisão. Todo mundo quer um contrato na televisão. Quer fazer uma novela na televisão. Então, eu acho que é o grande, porque aí dali parte, né, as pessoas são convidadas, por causa da televisão, as pessoas fazem mais filmes, fazem outras coisas. O teatro, hoje em dia, eu acho que é um momento muito pobre aqui, entendeu? Assim, são raros as pessoas. É muito difícil, eu acho que é muito difícil. Nesse momento, o Brasil está atravessando uma crise muito grande, o teatro, consequentemente, está atravessando uma crise muito grande. Viver de teatro, impossível, não se vive. Não vive. Você faz de hobby, você faz para treinar, mas sobreviver de teatro, não sobrevive. Em relação à música, o que você tem a dizer à música, né? Tem, assim, tantos jovens cantores que, de repente, saem até do Brasil, vêm estudar música, vêm fazer cinema. Hoje a música no Brasil, né? Porque você também é diretora, dirige, assim, artistas, cantores, espetáculos. Como que está essa relação da música no Brasil? Ainda é muito forte isso no Brasil em relação de show? Eu acho que está tudo bem diferente. Não sei, eu não tenho vivido muito a música. Eu tenho passeado mais pela área da atriz, né? Vivi Frenéticas, que era um momento muito rico, onde nós vivemos momentos gloriosos financeiramente, enfim, tudo mais. Mas eu acho... nem sei te dizer, eu acho que é para poucos. Eu acho que tudo aqui hoje em dia é para poucos. Para poucos. E o Momento Frenética? Vamos falar do Momento Frenética. E você escreveu um livro, né, contando das tais frenéticas. Um livro maravilhoso. Parabéns pelo livro. Esse nome quem deu foi Chico Anísio. Chico Anísio deu o nome às tais frenéticas. Que me sugeriu as tais frenéticas. Mas e o porquê eu tenho uma louca dentro de mim? Como eu abri o programa falando sobre isso, fala um pouquinho para mim. Eu tenho uma louca dentro de mim. Claro que cada um tem uma louca dentro da gente. Eu tenho uma louca dentro de mim. É uma frase importante dentro da música Perigosa, né? Eu tenho uma louca dentro de mim. E o Chico sugeriu as tais frenéticas. E eu me lembro que a editora, alguém, não lembro quem sugeriu, eu tenho uma louca dentro de mim, e nós no final, então vamos deixar as tais frenéticas e pusemos tudo junto, entendeu? Eram duas sugestões diferentes que acabaram juntas. Mas eu acho, né, as tais frenéticas, eu gosto disso. Você gosta? Eu adoro. Você gosta? Eu acho muito... Eu acho, assim, bem... Como que eu posso colocar isso pra você? Eu acho que o nome vende. Seria a palavra certa? As tais frenéticas. Eu acho que vende muito. Bom, aí eu já não sei. Não me informaram disso. Não te informaram?
Pois é, quando você fala assim, as tais frenéticas, isso aí vem um som de curiosidade, né? As tais frenéticas. Mas os dois nomes são pedaços de músicas nossas. Uhum. Tem uma música das frenéticas que chama, é um nome enorme, a felicidade, como é que chama? Tudo bem, tudo bom, mas que prazer em conhecer, somos as tais frenéticas. Isso é uma frase de uma música. Uhum. E eu tenho uma louca. Então são duas frases de duas músicas importantes que foram parar no título do livro. Bom, vindo de uma família, né, assim, com essa veia artística e escrevendo sobre a sua trajetória, não deixando de falar também da trajetória das pessoas das outras pessoas que também compunham o grupo. Eu acho que isso aí foi fantástico, né? Foi muito legal você ressaltar a sua amizade, o seu carinho por cada uma das integrantes, né? Apesar de que hoje cada uma seguiu um caminho diferente. Você e a Du Moraes, né, são as que hoje estão com um espetáculo, né? Duas Feras Perigosas, não é isso? Que está rodando Rio de Janeiro, São Paulo, rodando o Brasil. Isso. Não, e a Du delas todas, foi a primeira que eu conheci. Nós nos conhecemos em 72. Uhum. E temos muitas afinidades. A Du morou um pouquinho lá comigo, com a minha mãe. Ela morava longe, então a gente conta um pouco da nossa historinha, das nossas graças, porque nós temos momentos muito engraçados juntas. Então a gente floreia o show contando um pouquinho dessas nossas histórias, as coisas boas, assim. Ela é a que eu conheço há mais tempo. E todas nós nos conhecemos. Ontem mesmo fiquei muito tempo com a Leiloca no telefone, que ela me ligou. A Regina, vejo sempre. A Lidoca, ano passado, virou estrelinha, curtiu, né? A Edir está um pouquinho mais afastada, mas todo mundo... Nós nos vemos sempre, nos falamos sempre... Temos bastante afeto umas pelas outras, assim, sabe? Umas mais, outras menos, mas bastante. Ah, muito legal, muito legal. E assim, em relação ao seu show, contando, né, colocando na música a história de vocês com o grupo, como é que você vê esse projeto, né, assim, Duas Feras Perigosas rodando o Brasil, assim, né, tava no Rio, não é isso? Em São Paulo, vocês recentemente fizeram um show em São Paulo. Nós inventamos esse show, porque a Du tem lá a profissão dela, junto, né? Ela agora está fazendo uma novela. Na época, eu estava terminando uma novela que eu estava fazendo no SBT, que eu soube por você que está passando aí. Isso mesmo. As Chiquititas. E aí, quando acabou, sempre fica aquele buraco na vida, né? Quando acaba um trabalho, você fala, ai, Jesus, e agora para onde eu vou? E aí o Mimi, que era o nosso guitarrista, ele que me falou, por que não chama Du? Por que a gente não faz... Por que não fazemos alguma coisa juntos? E aí começamos, eu, ela e ele em casa, cantando as coisas de frenéticas e cantando coisas que eu sempre quis cantar, e ela também. E até quando veio o convite para fazer um primeiro show. Aí nós, na correria, dissemos o que a gente vai fazer? E aí nós inventamos que o show seria a nossa história musical. Nós nos conhecemos em 72, fazendo Pobre Menina Rica, do Carlinhos Lira, do Vinícius, e aí começamos a colocar as músicas daquela época. Fizemos juntos Jesus Cristo Superstar, eu, ela e a Regina, e aí começamos a contar a história musical nossa. Foi o pretexto que nós colocamos para fazer o show, entendeu? Você tem que ter um pretexto qualquer, né? Fazer um caminho qualquer, isso. E o nosso caminho é isso. E aí fizemos o Rio e fizemos agora, semana retrasada, pela primeira vez São Paulo. Saímos do Rio, fizemos vários showzinhos pelo Rio, fizemos São Paulo. Esse é um caminho que a gente quer continuar. A gente quer continuar fazendo, porque é um show muito gostoso de fazer, sabe? É muito divertido. A gente quer continuar fazendo. Abra suas armas, solte suas feras. Brilha essa festa.
contar que aí vocês aí do Brasil e eu aqui, eu assisti o show, você não vai acreditar. Uma pessoa, pois é, uma pessoa da plateia, né? Família da Du também, né? Sentado na plateia. E ele pegou tudinho, né? O sobrinho dela, né? O Zé Eduardo. Ele pegou tudinho. E eu assistindo, o Zé Eduardo com isso pegando pelo telefone. E eu assistindo o show daqui. Sabe? Ele colocou no Facebook Live, né? E nós, assim, tivemos o prazer de assistir vocês cantando, assim, muito legal. E eu acho que, particularmente, né? Eu acho que foi uma ideia maravilhosa contar a história. Mesmo porque, assim, reviver, né, um passado bonito, um passado alegre. Trazer isso hoje para um Brasil que está muito triste, né? É um Brasil que está passando por vários problemas, seja o problema financeiro, o problema de educação, né? É um problema também em relação à arte, né? E eu acho que foi uma ideia fantástica. Uma ideia fantástica onde conta a história, né, de um grupo que... Terminou-se o grupo, mas quem nunca dançou Dancing Days? Quem nunca dançou, não é verdade? Não, até hoje. Até hoje o Dancing Days é um hino, né? Você está num lugar e ele começa a tocar, as pessoas... É uma música irresistível. É uma música, ela faz parte é um hino, é um dos hinos. Assim, é uma música muito feliz, né? Ela foi muito feliz. O Nelsinho e o Ruban, que são os autores, eles foram muito, muito, muito felizes naquele momento de criação, quando eles fizeram essa música. É isso aí. Bom, vamos chamar os comerciais agora e depois dos comerciais a gente volta para falar mais com Sandra Pera. People. George Roberts talks. George talks. George Roberts talks. Hey, are you looking for the perfect company in website development? Or more general computer support with Microsoft certified professionals specialized in operational system issue solutions? New installations, configuration, network problems, or software and apps development that your company needs, and much more? IT Smart Tech, the technology in your hands. Contact www.itsmarttech.com. Se dietas não funcionaram para você e ir à academia tornou-se um sacrifício, nós temos uma solução natural para você. Remove em média 3,5 polegadas de gordura em cada sessão de 42 minutos com o programa Ultra Slim. Sem dieta, sem dor e sem medicamentos. Perca ao menos 2 polegadas de gordura em sua primeira sessão ou o seu dinheiro de volta. Garantido! Ultra Slim é o único tratamento não invasivo para remoção imediata de gorduras, aprovado nos Estados Unidos pelo FDA. Faça como eu. Este tratamento mudou a minha vida. Faça-nos uma visita para conhecer nosso trabalho sem compromisso. People. George Roberts talks. George talks. George Roberts talks. Estamos de volta com a nossa programação. Para você que procura, né, pelo aquele corpo lindo, maravilhoso, um tratamento perfeito agora para o verão, para estar linda, esbelta, não só você, mulher, mas homem também. Bom, procure pela clínica do Dr. Richard Wolff. A clínica do Dr. Richard Wolff fica localizada em Maplewood, em New Jersey. O melhor telefone de contato é 973-761-5060. Para você, um corpo lindo, maravilhoso, emagrecer de forma natural, entre no processo da Ultra Slim e você vai ficar satisfeita. Entre em contato com a equipe do Richard Wolff e essa equipe maravilhosa vai te dar toda a assessoria que você precisa para começar esse tratamento e passar um verão maravilhoso. E de volta aqui estamos com a minha convidada da noite, Sandra Pera. Sandra, consegue me ouvir bem, Sandra? Muito bem. Ok, Sandra. Com passagem, né, você teve assim, você esteve em várias emissoras,
né, no decorrer da sua carreira. Novelas pela Rede Globo, Rede Bandeirantes, Manchete, Rede Record, SBT. No meio de tantas novelas, me diga um personagem que te marcou no meio de tantas novelas, tantos personagens. Foi Mandacaru na TV Manchete. Mandacaru na Manchete? Era uma novela sobre o cangaço. Uhum. E nossa, era muito artesanal a novela, a direção da Vancini. Tinha muito preciosismo na novela. E tinha assim, o bando dos bonitos, dos galãs, das mocinhas, e tinha o elenco dos palhaços. É óbvio que eu estava no elenco dos palhaços. E eu fazia a mulher dele, era uma cangaceira. Uhum. Que eu lembro que uma das coisas que o Avancini me falou quando começou, antes de começar a novela, ele falou: eu vou te dar o DNA da personagem. Aí eu falei, não sabia o que era isso. Ele falou, o DNA, e ela chamava Baiana, o personagem chamava Baiana. Ele falou, ela é meiguinha, o DNA dela é meiguinha, ela corta uma orelha fora, ela esfaqueia uma pessoa, mas ela é meiguinha. E isso era uma coisa que eu demorei a entender um pouquinho, mas no decorrer da novela, nossa, nós ganhamos a novela. O elenco dos palhaços... Dos palhaços ganharam a novela. Ele era horroroso, eu era horrorosa, eu tinha um Z na cara, ele chamava Zebedeu, é como se ele tivesse me marcado o rosto, sabe, a ferro, igual marca de gato. Durou 1 ano e tanto, tinham vários convidados no meio da novela. A novela foi virando meio Gabriel Garcia Marques, sabe, meio Cena Solidão. Tinham passagens muito loucas. E foi acho que foi o primeiro personagem mesmo que eu fiz inteiro, com começo, meio, fim, e eu era completamente apaixonada, era muito bom. Eu acho que foi o melhor trabalho que eu fiz, assim, televisão, para contar uma história, assim, quando você me pergunta, foi esse trabalho que eu fiz. Eu tenho o maior orgulho de ter feito isso, assim, foi muito bonito, foi um trabalho muito legal. Muito legal. Pode falar, desculpa. Não, que na extinta Manchete, que acabou a TV Manchete. É verdade, a TV Manchete terminou. Eu citei, né, vários lugares que você passou, porque são tantos trabalhos, né, dentro da televisão, são tantos trabalhos, e trabalhos bons, né, porque a atriz, o ator, a atriz, eles escolhem a que história quer contar, não é verdade? E contar uma boa história é muito legal, né? Isso aí. Aqui não é. Você fala que os atores escolhem as histórias que eles querem contar, é isso que você está falando? Isso. É isso que você está falando? Eu acho que aqui não. Aí não. Acho que aqui escolhem você para você contar aquela história e você vai, entendeu? Entendi. É difícil aqui as pessoas escolherem, não, eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. As pessoas são chamadas e fazem. Acho que assim, na grande maioria, acho que alguns 2 ou 3 escolhem as histórias, mas enfim. Hoje o que você prefere? Cinema, TV ou teatro? Aqui a gente prefere o trabalho. Então quando tem trabalho, um trabalho bom, a gente prefere o trabalho, entendeu? Entendo. Em cinema são um trabalho bom. Quando tem trabalho, a gente prefere o trabalho. E se você tivesse que escolher, né, entre a Sandra atriz, produtora, diretora, cantora, o que você escolheria? Eu escolheria 2, a cantora e a atriz. Por quê? Porque o que eu gosto de fazer é isso, eu gosto de cantar, e gosto de atuar. Eu também gosto muito de dirigir, mas não é assim, eu fico louca. Na verdade, quando me chamam, não dirigi muito. Eu tenho uma peça, a primeira que eu dirigi, que chama Acredite, o Espírito Baixou em Mim. Eu dirigi há 19 anos atrás, ela está em cartaz até hoje, ela agora está em São Paulo. Eu dirigi em Belo Horizonte. Foi a primeira peça que eu dirigi. Eu fiquei alucinada, porque eu nunca tinha dirigido. Mas eu tenho muito medo, porque eu gosto mesmo de dirigir o ator.
sabe, dirigir o trabalho do ator. Mas quando você tem na mão a direção do espetáculo, você você tem que inventar, um figurino, você tem que inventar um cenário, quer dizer, você tem que inventar e dizer para o figurinista o que você quer. Tem que inventar e dizer para o cenógrafo, e você tem que... Então é de muita responsabilidade. Esse pedaço eu fico um pouco de medo quando eu faço. Eu faço direitinho. Eu já fiz algumas, não fiz muitas. Mas quando eu faço bonitinho mesmo. Eu sou muito caprichosa, sou muito virginiana, muito detalhista. Mas o que eu gosto mesmo no trabalho da direção é dirigir o ator. Isso é que eu gosto, entendeu? Entendi. Tenho muito medo. Eu fico sempre achando que eu não vou conseguir enquanto eu estou dirigindo, até o dia da estreia. Mas gostar mesmo, eu gosto de atuar e gosto de cantar. Entendeu? Pelo fato, né, de você também gostar muito de atuar e cantar, a sua filha, né, Amora, você acha que a Amora segue esta carreira, né, por influência da mãe ou não? A Amora tem influência da mãe, a Amora tem influência da tia, da avó. Ela é filha de Gonzaguinha, ela é neta de Gonzagão. Então, ela tem muita influência para seguir, entendeu? Eu acho que ela faz muito bem, ela canta muito lindamente. A Amora canta lindamente. É uma grande arranjadora vocal. Está se saindo muito bem, ela vem compondo, acabou de lançar agora um disco solo, acabou de lançar junto com o disco solo um disco com as Ticas, que é o grupo dela. Então, eu acho que ela tem muito, ela aprendeu muito com a minha irmã, ela trabalhou muito. Você ouve a Amora cantando, tem um jeito de proteção vocal que eu sei que eu reconheço. É muito familiar para mim. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa do pai ali muito forte, entendeu? Então, não tem jeito. Não tem jeito. Você cai nessa família, né? Qualquer família. Família de palhaços, família de circo. Você é criança numa família de circo, você acaba no trapézio, não. Jeito. Entendeu? Você aprende. Além de ser bom, você aprende a fazer melhor, né? Porque você aprende a ler um texto melhor do que as outras crianças, porque você sabe que você precisa ler com alguma intenção. Então E o que você diria para essas jovens atrizes, cantoras que estão iniciando e querem almejar esse sucesso? O que você diria para elas? Ih, meu filho, eu ia dizer tanta coisa, mas deixa eu ver uma coisa bonitinha para falar. Não, primeiro, ela precisa saber o que ela está fazendo, né? Ela precisa ter noção se ela quer cantar, primeira coisa é saber se ela tem ouvido. Ela tem que saber se ela é afinada, tem que saber se ela sabe pisar num palco, ela tem que saber várias coisas, né? Ela tem que saber lidar com o público, porque você precisa reconhecer quando você é atração, você precisa saber quando é a hora de parar, né? O público, você não pode ser demais, tem muitas coisas para as pessoas saberem, mas tem uma coisa que é básico, amigos. Os amigos são muito importantes. Verdade. No seu trabalho. Verdade. Você pode ter absoluta certeza disso. Saber quais são os bons amigos para você ter. Não é saber quem são os bons amigos, é verdade. Não Mas considerar. Antes disso, é lapidar bem o que você faz, entendeu? Se você, não é só você querer ser atriz. Tem um monte de gente que quer ser atriz e é péssima, né? Tem um monte de gente que adora cantar e canta mal. Assim, pelo menos você ter uma noção de se mancou, né? Você saber o que você faz. Para você não passar ridículo, para fazer bem e lapidar, e, enfim, estudar. Eu acho que o básico é estudar e ir fazendo exercício, né? O trabalho ou de ator, ou de música, é o exercício. Se você pega uma cantora hoje, começa hoje, daqui a 10 anos a voz daquela pessoa, de tanto que ela cantou, a voz vai ficando mais bonita. Você pega hoje eu falo muito dela porque assim, você pega a Gal no comecinho de carreira, depois com o tempo, assim, o que ela foi lapidando, de tanto cantar, né? Você vai melhorando, né?
É um exercício, é muito exercício. É isso. Bom, muito bom. Agora vamos para eu vou fazer um bate-bola contigo. Pode ser? Vamos ver se eu... Pode, vamos ver. Vamos lá, então. Uma palavra. Ai, Jesus, peraí, dentro das palavras, uma palavra. Amor. Família. A minha. Trabalho. O meu. Cor. Cor azul, adoro azul. É a minha favorita também. Uma artista. Marília Pêra, é a primeira que veio na minha cabeça. Sua irmã, né? Uma música. Tantos. O que é o que é? Uma inspiração. Inspiração. Pulo. Depois passo, depois volta. Ok, eu volto para a inspiração. Um momento. Caramba. O momento? O agora. Obrigado. Maravilhoso. Vida. Maravilhosa. Um livro. 100 anos de solidão. Um sonho. Ser imortal. Ser imortal. Eu posso voltar na inspiração? Inspiração? Inspiração. Tem tantas inspirações. Tanta inspiração. Inspiração é escrever. Escrever. Quem é Sandra Pêra? Sou eu, assim, desse jeito. Eu já fui de tantas maneiras diferentes. Uhum. Eu já estudei tanto. Eu já tive tantas convicções que eu não tenho mais. Então, é uma pessoa mutável. É uma pessoa que eu sou hoje, que provavelmente... Quer dizer, tem uma essência minha que vem, que não, né? Tem uma essência que vem, né? Que nasce e vem. Mas eu acho que aberta a mudanças. Aberta a mudanças. É. Sandra, aberta a mudanças, uma pessoa fantástica, sim. Ao meu ver, eu tenho assim, muita admiração por você. Eu quero te agradecer pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz no teatro, o trabalho que você faz na televisão, o seu trabalho como diretora, produtora, cantora. E em nome da nossa equipe aqui do Veja TV, eu te desejo muito sucesso. Muito sucesso e que você continue fazendo isso. Não pare, não pare. Não pare porque... Imagina que parar, não consegue, né, Sandra? Parar, não dá, nem que eu queira. Não dá para parar. E muito obrigado por fazer a diferença e inspirar tantas pessoas, tantos jovens que te veem e almejam chegar até onde você chegou. Aqui em nome da nossa equipe, meus parabéns. Fique contigo, né, nessa noite a minha admiração e muito obrigado pela sua participação. Um beijo grande e espero que nós nos conheçamos breve. Em breve. Breve. É isso aí, chegamos ao fim de mais uma programação. Muito obrigado a você que nos acompanha na Europa, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, pela sua Apple TV, pelo portal do Veja TV, pelo seu Facebook e também pelo YouTube. Nós estamos em todos os lugares. Muito obrigado para você que está sempre ali dando seu like, me seguindo. Aos meus fãs, se não fosse por vocês, esse programa não existiria. E é isso, o programa George Roberts Talks foi criado para falar com pessoas que se preocupam com o outro, que fazem a diferença na vida do outro. E é por isso que nós estamos aqui. Chegamos ao fim de mais um programa e nos vemos em breve. Até lá!